estou aqui com 2 médicos que se conheceram na residência e em 6 meses estavam casados. Eles vão dividir aqui todos os perrengues e virtudes. É um prazer entrevistar a doutora Marília Scioli e doutor Wilson Bastos. Bom dia, Mirella. O prazer é todo nosso estar aqui contigo. Essa oportunidade da gente bater esse papo e conversar um pouquinho distraído aqui, falando sobre nosso dia a dia, né? Exatamente. E assim, a grande novidade, eu aqui fazendo um podcast, né? Eu nunca me imaginei nesse lugar, né? Uau! Então, acho que o grande paradigma aí foi Marília ter conseguido me trazer. Marília que já... muito afeita a essas questões de rede social, de mídia. E eu que estou aí tentando aprender um pouquinho, muito com ela, né? Então, vamos lá. Mas leva jeito, né não? Super leva. Tô tentando. E aí, doutora Marília, de novo aqui no podcast Mirella Convida. Pois é, e virei quantas vezes forem necessárias. Se você disser vem, eu já digo virei, entendeu? Ai, que massa. Eu adoro isso aqui. Eu quero saber o seguinte de vocês dois. Como é criar 2 filhas em meio a início de carreira, plantões? Conta um pouquinho como é que vocês se dividiam. Bom, Mirella, realmente é uma tarefa bastante árdua, né? A vida profissional do médico requer uma dedicação muito grande. Eu acho que isso é de um conhecimento de quase todo mundo. É uma das profissões, pelo que eu enxergo, e todo mundo tem essa noção também, de que a gente precisa se dedicar muito aos nossos pacientes, aos hospitais, aos serviços. E cada paciente tem seu momento de tratamento, de atenção. Então, é muito fácil a gente começar no horário, mas terminar é muito difícil terminar naquele horário determinado. Então, quando a gente coloca a questão família, filhos, a gente tem que ter realmente uma organização. Então, tem que ter uma parceria muito grande. Então, eu e Marília, a gente sempre conversa, senta, faz uma escalazinha, faz um cronograma de quem vai pegar na escola, de quem vai botar para dormir, né? No momento que a gente não consegue suprir essa necessidade, a gente tem que recorrer realmente à ajuda, né? Minha mãe, meu irmão, e aí a gente vai tentando dia a dia equalizar essa situação. Claro. Então, tem que colocar a família e a profissão. É difícil, realmente, de fato, mas a gente vai tocando. A gente vai fazendo e, graças a Deus, está dando certo, hein? Ah, graças a Deus. E o início disso, né? Porque eu falei ali, perrengues e virtudes. Como é isso? Como é? E fazer isso com maestria, né? Pois é, assim, toda vez que alguém pergunta, né, Mi, como é que a gente se divide, eu digo assim, querida, escala, né? Então, todo início de ano, a gente senta, organiza os horários, e assim, segunda-feira, Marília leva, o Wilson pega, o Wilson coloca pra dormir. E por aí vai, né? Porque a gente faz o possível pra estar presente, né? Então, quando o Wilson fala de parceria, é muito isso, né? Então, a gente entende que nós somos adultos e a gente vai entender o horário um do outro. As meninas, não. Então, Qual a diferença de idade? Entre as meninas, 1 ano e 4 meses. A gente foi rápido, não é verdade? Uau! A gente imaginava que ia ser rápido, mas não tanto, né? Era uma vontade de ter, assim, filho logo e criar os 2 juntos. Mas, assim, eu brinco que não tentem isso em casa, porque... Nossa, é perrengue. Os 2 primeiros anos é muito, muito difícil. Você parou de trabalhar, ficou um ano sabático ou conseguiu se dividir? Então, foi um combinado nosso, né? Nós somos 2 profissionais liberais, né? Então, foi um combinado nosso que eu faria um intervalo aí de 6 meses, né? Faria uma licença maternidade na nossa primeira filha. Mas aí, na segunda, eu não consegui fazer esses 6 meses inteiros. Na verdade, quando eu estava ainda de licença, eu fui convidada para ensinar na Unifax, né? Uma oportunidade maravilhosa que eu tô lá até hoje, enfim. Então, eu voltei de licença um pouco antes. E aí, na segunda, realmente aí não rolou 6 meses. Eu fiz um ritmo de trabalho que eu fui voltando aos poucos, né? Mas a gente foi ajustando. Foi esse período das meninas pequenas, realmente foi um período que eu trabalhei um pouco menos. E aí que o Wilson, ele dava apoio em casa, mas também ele trabalhava bastante. Ainda, né, trabalha. Qual é o dia que a gente não trabalha? Não? Verdade. Mas plantão não tem mais, não. Não, plantão, graças a Deus, não. É um momento, eu acho que na vida de todo médico, na fase inicial, é começar a vida dando plantão. É um momento que você está se firmando na profissão, né? No seu consultório, claro, nos seus procedimentos cirúrgicos. Então, e dá experiência também, né? Com certeza. Tem as
especialidades, né, Mi, que realmente o plantão se faz necessário. Então, por exemplo, o neonatologista, o intensivista, realmente a vida acaba sendo da plantão. Mas nós dois, a gente construiu nossa especialidade em especialidades onde o plantão não é necessário. Na minha não existe, né? Plantão de urologista até existe. E eu quero falar, porque eu não falei no início. Eu estou aqui com o Dr. Wilson Bastos, que é urologista, especialista em cirurgia robótica, e doutora Marília Cioli, que é dermatologista. Dá pra ver, né? Linda, maravilhosa. Agora eu quero saber o seguinte: divisão de tarefas em casa. Dr. Wilson ajuda? Ajudo? Ele Ei, não amor? ajuda. Ele faz a parte dele. Porque isso é um Eu negócio tenho que rir, organiza. Brasil! Lógico. Gente, por favor, porque a gente tem que construir o relacionamento nessa base. Na base da verdade e da divisão. Exato, porque assim, vou te ajudar a fazer a cama. Não. Eu falei isso no último domingo, tá? Você vai fazer a sua parte. Então, assim, o que eu entendo? Quem vai fazer mercado? Quem tem mais tempo naquele momento, naquela semana. Durante anos fui eu, os últimos tempos foi ele. E se precisar, ano que vem mudar essa dinâmica, a gente muda. A informação que eu tenho é que há 2 anos o Dr. Wilson faz mercado. Talvez seja verdade. Eu tava aqui quietinho. São 13 anos de relacionamento. Ó, eu tava aqui quietinho, mas assim, a gente divide todas as obrigações, todos os deveres de casa, mas vender meu peixe, eu faço mercado em 1 hora, viu? Ó, Uau! 1 hora eu faço mercado. É eficiente. Viu? É Confiro eficiente. dispensa pra ver o que é que tem, o que é que não tem, o que é que precisa comprar mais, comprar menos, então tudo isso. Doutora Marília, falta alguma coisa? Raro. É raro. Mas enfim, assim, é uma construção, né? A gente passou também muitos anos fazendo juntos. Essa época que eu fiquei mais em casa com as crianças, eu assumia realmente mais tarefas domésticas. Mas, nos últimos anos, o meu ritmo de trabalho se intensificou bastante, né? Eu brincava no início do relacionamento que o Wilson dizia: porque eu tô operando a tetagem, não sei o que. Eu falei: pronto, morreu todo mundo que trabalha, sobrou só o Wilson Filho. Agora morreu todo mundo, só tem Marília Cioli. Tá vendo? Porque, gente, ela abriu junto com algumas sócias uma clínica, a Clínica Áurea de Dermatologia. Nosso bebezinho maravilhoso que acabou de fazer 1 ano. Exatamente. E aí tá todo vapor. A todo Quem trabalha é ela. Exatamente. Então, a gente consolidou, né, nesse 1 ano de clínica, a base de muito trabalho, muito esforço, muita dedicação. Porque não é só o trabalho de você estar no consultório, é o trabalho de você planejar a excelência de atendimento, que é o que a gente sempre quis, né? Então, uma posição diferenciada dentro do mercado. E tudo isso consome muito. Então, essa visão de estar planejando, o empresário, aquela pessoa que não sai e apaga a luz, é algo muito diferente, né? Que é uma posição que eu ocupo há menos tempo. Mas estou muito feliz, muito feliz. E lhe digo, viu, Mi? Só estou aqui porque eu tive apoio do meu maravilhoso marido, né? Uau. E foi a pessoa que mais me incentivou a entrar aí nessa jornada. Que máximo. E você também faz a parte administrativa, além de exercer a medicina lá dentro da clínica? Com certeza. Então é todas mais nós- tempo ainda. Com certeza, gestão de estoque, planejamento, até a parte de treinamento, né? A gente está sempre participando, todas nós. Então, não tem como… Tem coisas que a gente entende que tem que ter o nosso toque, tem que ter o nosso dedo, né? Para funcionar muito bem. E isso exige muito tempo. Então, não é Exato. aquela coisa de acabei meu atendimento, apaguei a luz e vou embora. Então, eu sempre vou ver a agenda, ver como foi o atendimento, organizar os pontos para melhorar. Então, tudo isso consome bastante. Você trabalha de segunda a sábado? Eu trabalho de segunda a sábado, não trabalho todo sábado. Isso é algo… Aí, tá vendo? A escala. Então, assim, a gente tem um combinado. Quando a gente marca… Ele marca muita cirurgia fim de semana também, né? Verdade seja dita. Opera sábado, opera domingo, né? Porque operar por robô tem isso, né? Tem a questão dos horários. Então… A gente vai falar sobre isso. Exato. Mas aí a gente combina qual é a nossa escala. Quando um trabalha, o outro tá em casa com as crianças. Por quê? Então a gente vai organizando. Porque a grande diferença é que você tem uma agenda, né? E ele entra e não tem horário de sair. Mas assim, Marília também, com a realização dos procedimentos também, às vezes tem procedimentos que acabam demorando um pouco mais. Tem Que se pacientes estende, tem né? um pouco mais, né, de cuidado especial, então isso acaba se estendendo também.
A gente estava falando sobre a questão de parceria, e a questão de parceria também entender esse momento, o momento agora que Marília está com sua clínica, né, junto com as sócias, a clínica crescendo cada vez mais, um projeto maravilhoso, uma estrutura fantástica, e estão se destacando bastante no mercado baiano. E o meu papel como marido nesse momento é dar todo o apoio tanto de incentivo e dizer vá, continue, faça, como também vá, trabalhe, faça seu serviço, está indo muito bem, você está sendo reconhecida, seu trabalho está sendo muito, muito bem quisto, muito procurado. E eu tenho que fazer minha parte também ajudando em casa, do outro lado, com as meninas. Fazendo a sua parte. Fazendo a minha parte. Fazendo sempre. Não, isso é muito bacana, porque é difícil, né? Nesse mundo machista, o homem vê a mulher brilhar. A gente... Sim. E assim, o que a gente vê, na verdade, Mi, é uma coisa até que a gente conversou recentemente, que a gente vê assim... aquelas pessoas que têm uma visão machista quando lhes convém. Homens e mulheres. Sim. Né? Então, assim, é muito fácil para um marido querer uma esposa que trabalhe, que ajude a complementar no orçamento. Mas, para ele, é muito difícil receber obrigações dentro das tarefas domésticas. Então, eu brinco assim, é uma conta que não fecha. Então, ou você quer um formato de parceria, de casamento, de relacionamento, onde você tem uma boa divisão, né? Onde todo mundo trabalha, todo mundo participa em casa. Ou você tem um modelo que não tem o que é certo e o que é errado. Um modelo onde você tem alguém mais voltado. Um mais voltado para o trabalho, outro para as tarefas domésticas, que pode ser homens e mulheres, enfim. Não importa. Mas, assim, eu só acho que o que é bem conversado não sai caro. É algo que tem que ser discutido a cada relacionamento, para que isso não seja um motivo de geração de desconforto e de chateação, né, na rotina do dia a dia. E não é à toa que eles estão aqui, viu, gente? Porque, assim, é um casal inspiração, de verdade. Porque não é normal, deveria ser normal isso. E não é. Não é. Normalmente, a mulher sempre fica com muita demanda, porque ela ainda organiza a casa, e o marido trabalha e fala, já tô fazendo a minha parte. Já tô pagando os boletos aqui, e você faça a sua. Sim, e uma coisa que, assim, é muito difícil também para nós mulheres convencermos nossos parceiros e a gente, assim, explicar que não é só o executar a tarefa. A questão do trabalho mental, do planejamento, né? Então, assim, não é só fazer mercado. O Wilson entende, mas, assim, claro que não foi automático, né? Mas, assim, não é só o executar, não é a 1 hora que se passa fazendo mercado. Não, é engraçado, mas é absolutamente verdadeiro, né? Vamos começar aqui, coaching Marília. Como deixar o marido super... Eu vou fazer a próxima entrevista, viu, produção? Vai ser coaching Marília. Como não escolher dedo podre? Me conta, amiga! Existe um dedinho de sorte aí, não é mesmo? Na verdade, assim, ele tem uma natureza ótima, mas é uma construção, né, Mi? Assim, essa coisa do planejar e do parceiro entender que existe todo um planejamento em cima daquilo ali. Então, não é só executar a tarefa, é pensar, quando eu posso, eu tenho tempo pra isso, eu tenho E pensar no outro. No caso, né? Pensar, pô, Marília aqui. Não, eu vou pensar aqui em Wilson. Isso é muito importante. E o exemplo que vocês estão dando para as filhas de vocês é fundamental. Concordam? Com certeza. Estamos criando 2 mulheres, né? Então, 2 mulheres que a gente quer que cresçam, sejam independentes, saibam seu papel dentro da sociedade, né? E entendam que elas precisam construir um dia uma parceria bacana com alguém, né? Que precisam ou não, mas que precisa ser legal, precisa ser bacana, né? Quando você quer entrar nesse passo de construir uma família. Não é pra... A gente tem tanto perrengue, tantos desafios que a gente tem que dar conta no dia a dia. Então, assim, o relacionamento não é para ser mais um desafio. Ele tem que ser, na verdade, uma coisa que te faz bem. Então, é o seu porto seguro. Uma soma, né? Exatamente. Uma soma. Agora, uma curiosidade. Ele já te operou? Você já fez procedimentos com ela? Olha, agora eu quero saber, Brasil! Não, ele nunca me operou, tá? Não. A única coisa que aconteceu assim no parto da nossa última filha, de Luísa, Marília teve uma questão de um cisto na trompa e ela teve uma dor importante no lado direito do abdômen. Na verdade, eu perdi a trompa do lado direito, né? Durante o parto, enfim. Assim, intercorrências do parto. E aí, a obstetra teve que tirar a minha trompa do lado direito. Pois é. E aí, na hora que colocou na sala de cirurgia, que ela falou assim, não, minha dor tá aqui bem localizada.
a localização do apêndice. Aí a obstetra virou para mim e falou assim, se for apendicite, você opera. Eu falei, tô aqui, a gente opera. Né? Sério? A gente opera. Na realidade, é engraçado você tocou Você gelou ou ficou de tranquilo? De boa, tranquilo. É engraçado essa colocação, né? Minha irmã mais nova, quem fez o parto dela foi meu pai. Meu pai é médico. Ai, que E máximo! no dia, minha mãe teve um trabalho de parto, né? Entrou em trabalho de parto prematuro. E foi meu pai que estava de plantão. Era o médico da cidade, Era o médico né? da cidade do interior da Bahia, há 30 e tantos anos atrás. Aham. O único, é ele ou é ele. Então, Claro. foi ele que fez o Mas parto. de uma maneira geral, isso não é recomendado, Não, né? de jeito nenhum. Né? Isso aí, de forma nenhum parente deve fazer procedimento com o pai, irmão. E assim, hoje, quando acontece alguma coisa com algum parente meu, eu sempre peço a um colega de confiança, uma pessoa que é indicado para poder fazer a cirurgia. Né? O tempo são outros. Então você não fez? Não, a não cirurgia? foi preciso. Não foi apêndice? Não foi. Não foi. Foi a trompa e aí a obstetra operou. Silvinha, maravilhosa, um beijo pra você. Ai, que máximo. E agora eu quero saber quais são os procedimentos que a doutora Marília Scioli fez em Dr. Wilson Bastos. Rapaz, olha só. Ah, Tá capiciosa. você achou que ia ser fácil? Já fiz algumas coisas, viu? E ainda vou fazer mais, tá? Eu já tô na programação esse mês de voltar para fazer algumas coisas. Já tá com o protocolo completo. Tratamento anual, Brasil. Exatamente, claro. Ó, a mulher tá aí, bonita. Cada dia que passa, ficando mais bonita. E aí eu tenho que chegar junto, né? Não Com posso certeza. para mais nenhum, dicas. né? Agora eu posso dizer que o Botox tá on. É recente. Mas ainda vai ter um retoque, né? Não, amor, já tá bom. Já tá bom, já? Ai, Será? tá. Tá ótimo, eu tô achando maravilhoso. Agora, sempre você faz nele. Você é vaidoso? Olha, eu não sou muito vaidoso não, viu? Confesso. Mas, assim, a gente vai envelhecendo, a gente vai notando algumas coisas que vai faltando um pouquinho, né? Claro, e claro. também tem uma coisa importante, né? Hoje eu tô ao lado de Marília, que tem um foco importante nessa questão estética, e a gente começa a observar a modificação realmente que acontece nas pessoas. E aí também a gente acaba vendo muita publicidade em relação às pessoas que se cuidam ao longo da vida. Claro, e ficam melhores, né? E hoje, cada vez mais, a gente está pensando no momento futuro. Exato. Então, as pessoas hoje pensam no melhor ritmo de vida, qualidade de vida, alimentação, uma atividade física, Verdade. estética e assim por diante. Então, hoje a gente vai ver, provavelmente, aí um perfil da população, tanto masculina quanto feminina, se cuidando cada vez mais. Verdade. É coisa que a gente já via isso aí em outros estados, né? O Rio de Janeiro é um grande exemplo disso, porque desde a década de 80 as pessoas se cuidam muito melhor, né? Você vendo as pessoas correndo na orla, fazendo atividade física, procurando ter uma questão de alimentação muito mais saudável, e eu acho que isso cada vez mais está chegando. Então a gente tem que se cuidar. Verdade. Então- Com certeza, eu acho o máximo isso. Procedimentos estéticos masculinos, é diferente a abordagem? Existe uma diferença importante. Então, na verdade, a gente vê esse público masculino começando a buscar, né? Algumas vezes encorajados pelas suas esposas, algumas vezes esposas, companheiras, companheiros, enfim. E outras vezes já uma procura sozinhos, né? De marcarem consulta sozinhos e procurarem, o que eu acho muito bacana, né? Eu acho muito legal. Então, assim... assim como o meu marido, meus pacientes, eles não parecem que fizeram nada. Então, a gente foge do estigma, aquele estigma hiper preenchido que a gente vê aí, artistas e personalidades, né? Com aquele aspecto exagerado. Então, assim, nem homens nem mulheres precisam ter esse aspecto. Não é o que eu acho bonito, o que eu busco para os meus pacientes. Então, acho que a gente pode tratar, melhorar pontos inestéticos, melhorar a questão do envelhecimento, mantendo a naturalidade. Então, assim, o primeiro procedimento que o Wilson fez, nem a minha sogra notou. Caramba, sério? Sério? Então foram vários. Vários. Não foram vários. Foram alguns, mas não foram vários. Vai chegar lá. Então. Vai chegar lá. Você acha que o boom do bioestimulador de colágeno fez os homens procurarem mais a dermatologia por ser algo que você não note? Você consegue manter mais naturalidade, com certeza. Acho isso. E acho assim, a questão da busca da longevidade, da qualidade de vida, do exercício físico, que a gente vê muitos homens começam a se cuidar do ponto de vista estético pelo corpo,
né? E aí, o que acontece? Quando baixa muito o percentual de gordura corpórea, quando homens e mulheres emagrecem demais, o rosto fica com aspecto envelhecido-me. E aí, é um público que eu vejo começar a ter esse olhar. Então, assim, o corpo ficou bacana, ele fez a programação dele, fez até o uso de hormônio, enfim. E aí, o rosto ficou com aquele aspecto muito consumido, né? Que, inclusive, é um aspecto menos saudável, né? Então, a gente vê esses homens em busca de um aspecto um pouco mais saudável. Não é só jovem, é um aspecto descansado. Ontem eu atendi uma paciente que ela me falou exatamente isso. Ela, doutora, eu não tenho medo de ficar com rugas. O meu problema não são as rugas. Não tem problema eu aparentar a idade que eu tenho. Eu não quero acordar com cara de cansada. Então, eu achei muito interessante essa visão dela. Então, a gente pode ter um rosto mais descansado, sem necessariamente aquilo ficar artificial e sem necessariamente a gente almejar aparentar ter uma idade muito menor do que o que a gente tem. Claro, e evitar até uma operação, né? Exatamente, e evitar os liftings faciais, né? Cirurgias plásticas são ótimos, têm o seu papel, têm indicação. Mas hoje em dia a gente vê que muitas pessoas evitam esse tipo de cirurgia também pela recuperação, entendeu, Mi? Sim, sim. Antigamente, as pessoas faziam cirurgias com 40 anos. Exatamente, isso. E não é só isso, porque assim, antigamente também, a mulher aos 60, ela já estava o quê? Se aposentando, virando vovó, cuidando de planta, de casa. Hoje em dia, a mulher de 60 é uma mulher ativa, é uma mulher bonita, é uma mulher que faz atividade física, em plena atividade profissional. E o rosto tem que corresponder com isso, né? Claro, então, claro. A mulher vive muito mais e consegue desempenhar suas funções homens e mulheres, né? Por mais tempo. Então, o rosto, ele tem que fazer parte desse contexto novo que a nossa população idosa, né, tá enfrentando agora. Rosto e corpo, né? Rosto e corpo, com certeza. O corpo também joga bioestimulador aí que tá lindo, né? Que tá lindo, exatamente. Tratamentos corporais hoje em dia cada vez mais procurados, né? E eu acho super bacana. Acho muito, muito legal. Não por mim, mas não é só pelo que eu faço. É pela importância na vida das pessoas que a gente acaba tendo. De resgatar a autoestima, uma pessoa que não conseguia se ver de maiô, que não conseguia prender o cabelo porque se incomodava com as rugas, ou com o pescoço, né, um pouco mais flácido. Então, essas pessoas buscando novamente a autoestima é muito lindo. É verdade. O impacto disso, quando você olha no espelho, você vê que você que fez, né? Isso. Ai, eu Deve tenho ser. orgulho. Mas... Agora eu quero saber de Dr. Wilson, como é essa cirurgia robótica? Gente, ele é especialista nessa cirurgia robótica. Explica um pouquinho. Mirela, Porque é um robô? Vamos lá. É um robô que opera por você? Engraçado que isso aí que vocês acabaram de falar é uma perguntinha que sempre tem na rede social. Acho que todos os colegas que fazem cirurgia robótica colocam logo um post desse. Não é o robô que opera, é o cirurgião que opera. Na realidade, o robô nada mais é do que a evolução da técnica cirúrgica. Né? A gente está acostumado com a cirurgia aberta, né? Aquela que faz uma incisão na cavidade abdominal. Com o passar do tempo, foi se desenvolvendo a cirurgia laparoscópica, que hoje muitas pessoas chamam ainda vulgarmente de cirurgia laser, aquela que faz algumas incisões no abdômen. A principal cirurgia seria a cirurgia de vesícula, né? Muitas pessoas já fizeram essa cirurgia. Que é aquela que bota a câmerazinha dentro da barriga da pessoa. Exato. Então... E fica só alguns pontos, né? Isso, Exatamente. as cicatrizes são bem menores. E o bem que menores. aconteceu, mais ou menos no final da década de 90, começo dos anos 2000, foi o surgimento da plataforma robótica, que nada mais é do que um aparelho, um instrumento que ajuda na laparoscopia. Então, uma coisa interessante que aí eu ouvi de um professor, né, muito conceituado nessa área, que assim, eu fiz um comentário uma vez e falei assim, quando o robô chega, a laparoscopia morre. Ele falou, não, meu filho, o robô é a evolução da laparoscopia. Então, na realidade, o robô é uma máquina que melhora a nossa cirurgia laparoscópica. Claro, é muita tecnologia envolvida, né? Basta dizer que uma máquina dessa hoje no mercado custa em torno de 15 a 20 milhões. Então, Caramba! é muita tecnologia envolvida, é muito recurso empregado. Aqui em Salvador tem aonde? Tem 4 hospitais, né? Tem 4 hospitais em Salvador, nos principais hospitais de Salvador já tem essa tecnologia. Hoje, graças a Deus, o número de colegas que estão fazendo a cirurgia robótica tem crescido cada vez mais. Isso é muito bom porque grande parte da população hoje começa a ter acesso, né, a esse benefício.
Em termos de benefício da cirurgia robótica, ela traz para a gente, como cirurgião, uma visão 3D. Ou seja, imagine como se a gente estivesse colocando um óculos daquele que a gente vai no cinema e a gente está enxergando as estruturas anatômicas de uma forma muito mais próxima, chegando até um aumento em cerca de 10 vezes do tamanho. Que máximo! Então, isso é como se a gente se teletransportasse para dentro da cavidade abdominal da barriga do paciente. Né? Então, imagine você está vendo aquele órgão que você vai manipular, que você vai operar, bem próximo. Então, o que possibilita você preservar melhor aquelas estruturas ao redor. Então, no caso da cirurgia do câncer de próstata, que é uma das cirurgias mais realizadas no mundo com a utilização da plataforma robótica, a gente consegue ali preservar as estruturas bem próximas à próstata e isso pode conferir um resultado muito melhor. Principalmente na questão da continência urinária e da disfunção sexual, da disfunção erétil pós-operatória, que foram duas coisas que, desde a invenção da técnica cirúrgica da prostatectomia, estavam muito próximas, né? Então, muitas pessoas já devem ter ouvido falar, faz cirurgia de próstata, o indivíduo vai ter uma disfunção erétil no pós-operatório. Fez uma cirurgia de próstata, o indivíduo está condenado a usar uma fralda. Então, isso, graças a Deus, com o avanço da tecnologia, vem melhorando de forma absurda. Os pacientes da cirurgia robótica, eu vou falar não só os meus, mas de uma forma geral, que a gente vê nos estudos, nos artigos publicados, com os colegas que também fazem a cirurgia, é que o resultado é muito bom. Eu digo que nesses últimos 4 anos que eu tenho dedicado à cirurgia minimamente invasiva, como é assim chamado, eu tenho me encantado cada vez mais com os resultados que a cirurgia está entregando para a gente como um profissional. Então, o resultado final é um paciente que se recupera mais rápido, fica menos tempo com o uso da sonda, né? Porque toda cirurgia de próstata a gente tem que deixar uma sondinha ali um tempo, então você deixa menos tempo aquela sonda e o paciente consegue retornar mais rápido para as suas atividades do dia a dia e com qualidade de vida, na sua grande maioria das vezes. Qualidade de vida amorosa, sexual, qualidade de vida social, sem a questão da incontinência. Né? Imagine um indivíduo que usa uma fralda, que tem ali o depósito de urina, odor, mau cheiro. Então, tudo isso também atrapalha muito do ponto de vista social. Então, isso possibilita que a gente tenha um resultado muito mais satisfatório para os nossos clientes, para os nossos pacientes. Massa. Para poder ter rapidinho, como é que ter acesso? Eu quero dizer que ele fez um curso, Você pode dizer assim, como é esse treinamento? Isso é uma coisa simples? Todo cirurgião já é cirurgião robótico? Pronto. Todo cirurgião já é um cirurgião robótico? Não, de jeito nenhum, Mirela. O colega cirurgião que quer se habilitar em cirurgia robótica, ele precisa passar por um treinamento. Primeiro, é necessário que ele tenha habilidade técnica, isso é importante de ser frisado, e ele precisa se dedicar, estudar, se aperfeiçoar. Existe todo um protocolo a ser seguido para você poder operar. Né? Primeiro, você tem que fazer treinamentos online, que a própria indústria do robô disponibiliza. Né? Então, geralmente você acessa o site, faz seu treinamento, faz prova. Você tem que fazer uma prova online que é encaminhada para os Estados Unidos e aí vai estar lá a sua pontuação, que fica registrado para o resto da vida lá no software dele. Depois disso, você tem que fazer um treinamento com simulador. Imagine lá o piloto de avião, ele faz um treinamento no simulador. Também o cirurgião que vai operar a cirurgia robótica, ele vai fazer um treinamento no simulador, onde ele vai treinar suas habilidades de dar ponto, de pegar uma estrutura, de dissecar uma estrutura anatômica, ou seja, ele tem que ser habilitado nesse sentido. Depois que ele cumpre ali determinada carga horária de simulador, ele começa no campo. Primeiro, ele precisa auxiliar as cirurgias, ou seja, estar participando do dia a dia da cirurgia robótica, entender como a máquina funciona, porque não é só sentar e operar, ele precisa entender. E se no meio de uma cirurgia tiver algum problema, ele precisa entender como é que resolve esse problema. Tanto o problema cirúrgico, como também o problema mecânico da máquina. Ele tem que entender. Claro. Se isso aqui está ruim, se o braço que deu um problema do robô e assim por diante. Então, ele precisa estar no campo, vivenciando. Então, ele precisa ter um número X de cirurgias em auxílio, tá certo? Tem que ter X número de cirurgias assistidas e depois desse passo ele precisa fazer a cirurgia com um supervisor, ou seja, um cirurgião mais experiente
que vai estar ali dando as dicas para ele e ajudando no momento que ele tiver dificuldade. Caramba! E aí, É uma longa curva de aprendizado. Exatamente. Aí depois que o indivíduo passa dessa fase, né, de treinamento, aí sim ele está habilitado a operar sozinho, no console. Sozinho, entre aspas. Por que eu digo sozinho? Sozinho é ele comandando a equipe cirúrgica. Sempre tem que ter mais um ou outro colega. Então, geralmente, 1 ou 2 colegas em campo também. A cirurgia de grande porte é isso, equipe. Isso é muito importante. Claro. Tá? E depois de um tempo, quando o cirurgião ele já tem um número determinado de cirurgias, ele pode já começar a ser professor da cirurgia robótica, o que a gente chama de procto, né? Esse nome de procto. Então, quando ele já tem esse número X de cirurgia, ele já pode ensinar os outros colegas. E é isso que tem acontecido hoje em Salvador. Então, que bacana. quando começou lá em 2018, né, a gente tinha poucas pessoas habilitadas, principalmente os colegas que foram para São Paulo fazer treinamento. E aí, agora, graças a Deus, a gente já tem proctos baianos. Então, hoje a gente já tem colegas que fizeram seu treinamento aqui em Salvador, que já estão habilitados e que já estão ensinando a outros colegas. Então, Que bom, né? Que bom. Legal. Isso é muito importante, a evolução, né, da medicina. Com certeza. Então, você vê assim, não é só na dermatologia, não é só na urologia. Na verdade, a medicina é uma ciência muito dinâmica. E, assim, a vida toda estudando, né? A vida toda. Isso tudo aí é quanto tempo, mais ou menos? Depende do empenho e do desejo de cada um. Mas, assim, vou dar o exemplo da minha formação. Então, inicialmente, eu fiz um treinamento em um centro de simulação robótica que fica no Rio de Janeiro, né? É um centro internacional que tem uma sede lá no Rio. Fiquei uma semana fazendo horas de simulador. Depois, cirurgia experimentais em animais, né? A gente geralmente faz o modelo suíno, né? Opera o porco. Ah, é? É bem bacana nesse sentido, porque tem uma anatomia muito próxima, né, ao ser humano, então a gente faz esse treinamento. Depois disso, eu fiz um treinamento no Hospital Sírio-Libanês, durante um período de 1 ano, né, na minha formação de laparoscopia e cirurgia robótica. E depois fiz mais 1 ano de pós-graduação em cirurgia robótica e uro-oncologia no Hospital Albert Einstein. Então, tem todos esses pré-requisitos. E, claro, existe uma prova específica que é instituída pela indústria do robô, que hoje, graças a Deus, é feita em São Paulo. Até 4, 5 anos atrás, você tinha que viajar para os Estados Unidos ou então para a Colômbia, que era o centro de formação. Então, tinha toda essa dificuldade, né? Imagina você sair daqui e ir para os Estados Unidos fazer uma prova para voltar e operar aqui em Salvador. Então, hoje já é feita em São Paulo essa prova, lá no próprio Einstein. Ah, isso já viabiliza muita gente, né? Ajuda bastante. E eu quero saber o seguinte: 2 médicos em estágios digitais completamente diferentes. Doutora Marília, blogger. Doutor Wilson começando, iniciando os trabalhos. Como é isso, vocês? Então, Dividem vida pessoal no Instagram, me conta. Então, na verdade, na minha especialidade, esse mundo digital chegou um pouquinho antes, né? Então, teve aí a questão da pandemia, onde eu consegui me dedicar, Marília, um pouquinho mais, né, a esse mundo digital. Mas o Wilson ainda estava em outro estágio. Mas, assim, aos poucos, não só ele, eu acho que todos os nossos colegas médicos já começaram a entender que o mundo digital, ele pode ser muito bom. Num primeiro momento, era esse estigma do médico blogueiro, o médico que fala bobagem, porque tinha muita gente que ia pra internet e não falava coisa com coisa. Mas a gente começou a ver que é possível, sim, fazer um trabalho sério, um trabalho ético, um trabalho educativo, né? Com nossos pacientes e com as pessoas que nos seguem, que às vezes tem gente que segue a gente que jamais vai ser nosso paciente, de repente pessoas que moram em outro estado, em outros países. Mas é a questão de você levar informação, né? De você levar informação sobre o que a gente faz, a nossa maneira de atuar e no que aquela doença ou aquele tratamento vai interferir na vida de um paciente. Então, eu acho muito bacana essa coisa da gente conseguir levar informação, é muito interessante. Essa troca que a internet proporciona é muito legal, eu adoro. E você é diária ali? Diária ali. Porque, na verdade, né, Mi, eu sempre fui uma pessoa que gostei de internet. Então, a galera 30 a mais que estiver ouvindo aqui a gente, nem sei se 30 a mais, acho que até
sei lá, 38 mais. Oh, Mas assim, 38 mais. assim, eu fui uma pessoa que eu entrava em Mirk, né? Eu não sei se você foi da época do Mirk. Do Mirk. Do Mirk, no MSN. No MSN. Aí tinha Orkut, eu amava Orkut. Foi uma das primeiras pessoas do meu círculo social a entrar. Aí depois que teve Instagram, então assim… Facebook. Facebook, claro. Claro. Né? Popular o Facebook, tá aí, sobrevivendo firme e forte até hoje. Sobrevivendo. Tipo assim. Mas enfim, então Agora… eu sempre gostei desse mundo digital, né? Então, pra mim, não é tão penoso como eu vejo que é pra, de repente, alguns outros colegas que não surfaram nessa onda, digamos assim. Agora eu quero saber uma pergunta um pouco indiscreta. Mentira. A cara dela. Uau! Doutora Marília é TikToker? Então, Então. é engraçado que é o seguinte, durante a pandemia, né, começou essa história de TikTok. Gente, fiz várias dancinhas, só que estão todas publicadas pra ninguém ver no meu TikTok. Adoro. Private. Aí eu e Suzana, minha amiga, a gente fez várias coisas, mas assim, pra diversão, fim de semana. Claro. Lógico que eu tenho um TikTok que tem uma veia um pouco mais profissional, né? Meu trabalho na internet hoje é um pouco isso. Mas eu não vou negar pra você que eu gosto dessa baguncinha, né? Mas aí é um pouquinho mais restrita, não vou deixar todo mundo ver. Close friends. Tipo isso. Mas gosta, acha bacana. Gosto, eu acho que é legal. Eu acho que, assim, a internet bem usada é muito interessante. Sim, né? e ela propaga coisas boas, né? As pessoas começam a lhe conhecer. Exato. E a se identificar com você. É muito bacana isso. E assim, a gente não precisa colocar a internet num papel negativo. É aquela coisa. A mesma faca que ajuda você a cortar um tomate pra você fazer um alimento pode matar alguém. Exato. Então, não é um instrumento. É a maneira que você usa esse instrumento. Então, a gente pode usar a internet, pode estar inserido no meio digitais para coisas boas, né? Para coisas que acrescentem a vida um no outro, para a questão da relação social. É só a gente entender a medida disso, a intensidade disso. Com certeza, divulgar o trabalho de uma forma ética, honesta. E as pessoas começam a admirar. Ai, doutora Marília, suas filhas. É legal isso, essa troca, bacana. né? Não, eu acho muito legal, porque a internet aproxima a gente. Então, às vezes, chega um paciente no consultório que fala assim, oi, tudo bom? A gente começa a conversar, aí a pessoa fala assim, ai, suas filhas, que graça, a menor é a cara do pai, né? Isso é porque não viram minha mãe ainda. Gente, minha mais nova saiu da minha barriga, eu falei, eita, a cara da minha sogra. Sério. Mas eu amo a minha sogra, tá? Então tá tudo certo. Tá tudo certo. Tá tudo certo. É tranquilo. Mas assim, isso aproxima, né? Aproxima a gente, aproxima as pessoas. Então, eu adoro, eu gosto muito. Ai, muito bacana. E eu quero saber agora o seguinte, quem é mais ciumento? Eu sou ciumento, sou muito ciumento. Muito, Marília. Na verdade, a gente começou um relacionamento meio diferente, mas hoje em dia eu acho que é ele mesmo. É? Porque você era mais. Eu era mais. Conta como você… O Três Jesus. Assim, querida. ela já veio aqui, gente, meu primeiro podcast. Ela contou como ela conheceu o Dr. Wilson. Foi. Faz um resuminho aí, porque a história é muito interessante. Basicamente, a gente se conheceu no hospital que a gente fez residência, né? E eu bati o olho nele, já achei assim, ai, gostei. Aí, depois de um tempinho, ele surgiu com uma aliança de noivo. Não tinha acontecido nada, mas eu falei, ok, né, perdi. Né? Não é pra mim, ok, tá lá numa outra vibe. Até que um dia ele aparece no hospital, sem essa aliança. Eu tive um mini surto interno, né? Liguei pra amiga minha do banheiro, aí foi a resenha, enfim. E aí, eu nunca fui assim de fazer essa abordagem, mas assim, num contexto, uma conversa que a gente estava tendo, assim, eu falei, olha, é o seguinte, eu sou uma pessoa pra namorar, se você tiver bem resolvido, vamos lá, se você não tiver, resolva a sua vida, e se quiser, um dia você me procura. E aí, deu certo, a gente tá aqui. E você já sabia disso? Já havia troca de olhares? Eu vou contar a minha versão. Uau, agora sim! Até a letra lá atrás, Ó, o mini surto interno aconteceu aqui, mas a gente vai dar continuidade. Na realidade, quando Marília chegou para fazer residência lá no hospital, eu já era um veterano no hospital, porque eu sou um pouco mais velho do que ela,
Só um pouco, tá, gente? Na realidade, eu estava na minha segunda residência no hospital e ela tinha acabado de entrar na residência de clínica médica. Acabado de formar. Tinha acabado de se formar. Então, nesse hospital, eu estava andando pelo estacionamento e vi uma mulher chegando num carro preto. E eu olhei de cima e falei, interessante. Nossa! Mas não deu para reconhecer direito quem era, né? Tava no carro, passando em movimento, eu só falei, interessante. E aí, pouco a pouco, a gente foi se conhecendo no hospital, né? Naquele momento, inclusive, eu era o representante dos residentes, eu tipo o presidente dos residentes do hospital. Não conhecia todo mundo. Era assim, um veterano do hospital de muito tempo, que eu fui estudante naquele mesmo hospital, fiz residência de cirurgia, estava fazendo cirurgia de urologia. Então, já tinha ali quase 6 anos no hospital. Então, conhecia do porteiro ao diretor do hospital. E os residentes, todos estavam ali próximos. E aí, fui conhecendo Marília. Então, logo nos primeiros momentos que a gente se viu, eu achei, poxa, já chegou toda princesa, né? Uau! Já chegou toda linda, arrumada, assim, desse jeito. Claro que agora tá melhor do que antes, eu digo isso pra ela. Verdade. Mas é verdade. Mas toda Barbie. Toda Barbie, toda arrumada, empiriquitada, como sempre, chique, né? E aí, claro, eu sempre fui muito vaidosa, não é verdade? Isso é verdade. E aí, pronto, aí claro que o olhar já ficou bem focado nessa situação. E aí foi conversa de lá, conversa de cá, e aí acabou acontecendo o que se esperava. E teve um fato engraçadíssimo, né? A gente sempre, nos hospitais, os residentes, ele tem que passar visita com o professor. E aí a gente estava nesse momento de paquerinha aqui e acolá, um olhando para o outro, mas ainda a gente não tinha ficado ainda. Estava só um olhado por lá, e aí estava ela descendo com a turma da clínica médica, com a preceptora, e eu subindo a escada com a turma da urologia e o preceptor. E aí ela olhou para mim, eu olhei para ela, rolou aquele sorrisinho de canto de boca, e aí meu professor falou assim, não dê espaço para esse aí, não. Fecha os dentes. Fecha os dentes, não dê espaço para esse aí, não. Sério? Imagine a cena, exatamente. Aí eu, né? Na mesma hora me plantei, ele subiu, eu desci, enfim. Mas foi engraçado, quando a gente lembra disso, a gente dá muita risada. Pois porque assim, devia estar absolutamente no ar que a gente estava ali rolando aquele, né? Aquela troca de olhares, enfim. Que legal isso, muito interessante, né? E logo depois, vocês namoraram e já estavam... Pois é. Com 6 meses a gente foi morar junto. É engraçado que assim, a gente começou a namorar, e aí, talvez com 2 meses, praticamente, a gente estava morando na casa de minha mãe, né? Caramba, que Dona legal. Sônia sempre querendo abraçar todo mundo. Eu morava com minha mãe nessa época. E minha mãe adora, né, receber todo mundo. E receber, e quer agradar, e quer colocar o vinho, e quer fazer a massa, e quer fazer o filé dela, e etc e tal. E aí, pronto. Então, Engordei muito nessa época, inclusive. Dona Sônia, cozinheira de mão cheia. Toda noite ela dizia, vou fazer aquela massa que você adora. Eu, vamos, Sônia. Então, isso aí foi com uns 2, 3 meses de namoro, eu já estava mais ou menos nesse sentido. Eu tenho um irmão mais velho, que é uma figura, né? Na época, eu morava com meu pai lá no interior, ele é advogado, e disse que o escritório não estava dando certo, que ele ia voltar para Salvador. E aí, minha mãe, um belo dia, falou para mim assim, seu irmão tá voltando. Meu irmão é da farra, do reggae. Eu falei, não dá. Meu Deus. Eu não vou ficar aqui, não. Aí eu falei assim, tô terminando a residência. Eu falei, Marília, eu vou alugar um apartamento. Ela falou, tá bom, vamos. Que máximo, que legal. E aí foi. E aí foi. Ou seja, com 6 meses a gente estava morando junto. E o grande bacana dessa história toda, que eu, por fora vendo, toda a naturalidade que foi, né? Foi bem natural. Foi bem natural. Aconteceu, foi acontecendo de forma espontânea. E aí, hoje vocês estão aqui com 2 filhas lindas. Que máximo. A história de vocês é incrível. E graças a Deus. E eu sempre falo, né? Da mesma forma que eu falo que cada dia ela fica mais bonita, mais linda e etc e tal. Eu acho que cada dia que passa o nosso relacionamento vai amadurecendo mais. Claro. Eu acho que até o próprio homem, eu vejo muito isso com os colegas mais novos, né? Até as próprias conversas, né? De homem mais novo. Sim, sim. Eu falo, cara, você vai ver que daqui a um tempo você vai amadurecer. Sossega. A vida é assim. A gente nasceu para estar junto, para estar com alguém ao lado, né, de mãos dadas, e não precisa estar de um lado para o outro. Você precisa ter um porto seguro. É isso que vai fazer você crescer, se fortalecer. Permaneça ali.
né? Fortifique seu porto seguro. Isso vai lhe dar uma tranquilidade muito grande na sua vida. A importância da família, né? E vocês estão aqui também por conta disso, é o lado profissional e a importância da família e do respeito. Exatamente. Mas assim, um adendo que eu acho, amor, que o relacionamento é bom quando você tem alguém que te bota pra cima. Porque, assim, às vezes as pessoas ouvindo a gente estão, assim, pensando, é porque preciso de alguém. Não, se for alguém que não seja bacana, melhor tá só, né? Tem que ser alguém se for pra somar, né? Graças a Deus que a gente se encontrou. Mas, assim, tem muitas pessoas que eu vejo que às vezes acabam presos em relacionamentos que não estão bacanas, que não estão felizes, de repente só para não estar só. E também não é isso, né? A gente não veio nessa vida para passar dividindo a vida toda com alguém que de repente não seja o alguém. Exatamente. Né? Isso é péssimo. E aí destrói a vida, né? Até o lado profissional, porque você tem que estar bem com você. Não, tem certíssimo. Que estar bem. E você tem que admirar quem tá com você, né? Então, assim, na mesma medida que ele me admira, eu admiro ele demais. Meu marido é uma pessoa sensacional. Mas, assim… E aí você cresce junto, alguém que te bota pra cima, né? Verdade. Alguém que faz você desenvolver e melhorar em todos os aspectos. Ai, que lindo, amei. Muito. Foi incrível. Obrigada, vocês são Foi fofos, mara. é um casal maravilhoso. Vamos voltar mais vezes. Por favor. Você já tá aqui, ó, prata da casa já. Querida, é só me chamar que eu vou. Muito obrigada, foi um prazer enorme estar com vocês. Esse papo foi Amei. incrível. Amei-me. Muito obrigada pelo convite. Obrigada por dar a oportunidade de a gente dividir um pouquinho do nosso lado pessoal aqui também, né? Que a gente não é só quem a gente é na profissão, a gente é um todo. Pois é. Muito bacana, muito sucesso aí pra você. Sem jaleco, né, hoje. É só… Fantástico, adorei. Eu tô aí quebrando minhas amarras, né, do mundo digital. Tímido você não é. Não, eu sou tímido pra caramba. Começou falando… Não achei, não. Mas muito bacana, gostei, obrigado pelo convite. E estarei aqui, se quiser. As portas estão abertas. Foi incrível. Muito obrigada. Obrigado.